Estava dando de avisar e... Gravar. Nossa, graça. Gente, quem é essa pessoa maravilhosa que falou você não está gravando? O pessoal Todo tá mundo falando tava faz tentando uns te 3 falar. minutos. Todo mundo estava tentando me dizer, ai, abençoados sejam todo mundo, moçada, abençoados sejam todo mundo. Então, rapidamente, para não precisar repetir tudo isso, a gente está falando da China, estamos na frente 3, da apostila 1, aí, desculpa, gente, nossa, apaga, volta. Estamos falando da Ásia, estamos na frente 3, da apostila 1 ainda, e está aí a divisão regional da Ásia. E estamos falando mais precisamente, a partir de agora, do Oriente Médio, que está em verdinho, moçada, ali do lado oeste da Ásia. Então, vamos para o Oriente Médio, pessoal. Opa, deixa eu só... Ok, então vamos lá. Então aqui está o Oriente Médio em si. Aqui dá para ver melhor o que é que circunda o Oriente Médio, né? Então tem alguns corpos d'água, só que são corpos d'água pequenos quando comparados a grandes oceanos, né? Então a gente vai dizer que, além de tudo, por não ter tanta umidade disponível, automaticamente o Oriente Médio é um lugar muito seco, né? Diferentemente de outros continentes que estão mais frontalmente banhados por oceanos imensos, a gente só fala que o Oceano Índico banha, né, o Oriente Médio, os demais são mares e golfos de menor tamanho. Ó, vamos começar pelo norte do Oriente Médio. Está escrito Mar Cáspio, acima da imagem, né? O Mar Cáspio, diferentemente dos outros mares que tem aí na imagem, ele não tem ligação com o oceano. Então, ele, na verdade, é um lago, só que é um lago de água salgada. O que aconteceu com ele? O Mar Cáspio esteve ligado um dia ao oceano, mas aí os movimentos tectônicos isolaram a água no interior do continente e virou um lago. Só que como a água é salgada, porque era uma água que tinha ligação com o oceano, ele recebe o nome de mar, só que no fundo é um lago. Esse Mar Cáspio, ao norte do Oriente Médio, é, na verdade, o maior lago do mundo, tudo bem? No sentido horário, a gente vai depois para onde? Outros corpos d'água. Ó, aí aparece o Golfo Pérsico, mais ou menos no centro da imagem, lembrando que o Golfo Pérsico está ligado ao Mar Arábico e também ao Oceano Índico, né? Porém, o Golfo Pérsico é muito, muito relevante no Oriente Médio porque ele se trata da região do mundo que mais tem petróleo, seja no fundo, ou seja, no fundo do mar, né, aí perfura, né, a crosta e você chega nos depósitos de petróleo, seja ao redor do próprio continente. Então, tanto no Golfo Pérsico quanto nas áreas ao seu redor, são áreas que têm muito, muito, muito petróleo. Todos os países do Oriente Médio têm petróleo? Não. Aqueles que estão mais afastados do Golfo Pérsico já não têm petróleo. Então, por exemplo, olha ali, a Nordeste, o número 1. Esse país é o Afeganistão, não é rico em petróleo. Olha a Noroeste, o número 15, é a Turquia, também não tem petróleo. Olha o número 12 e o número 9, ao sul da Turquia. Olha, o 12, o 9, o 10, todos eles não têm muito petróleo, pelo menos. Tudo bem? Então, o petróleo mesmo é o Golfo Pérsico e as áreas ao seu redor. Gente, dá uma olhada na legenda desse mapa. Olha o título da legenda. Pontos estratégicos. Significa o quê? Pontos muito importantes. O que eles seriam muito importantes? Então, vamos dar uma olhadinha. Olha o Golfo Pérsico. A leste do Golfo Pérsico aparece o C. O que é o C? De acordo com a legenda, é o Estreito de Hormuz. É onde o Golfo Pérsico fica muito, muito estreitinho e se liga ao Mar Arábico. Então, esse estreito é um lugar muito confuso. Por quê? Porque um monte de petroleiro passa por ali. E se os países da região ameaçam entrar em guerra, aí é problema. Por quê? Porque o preço do petróleo vai lá nas alturas, já que há a expectativa de que os petroleiros poderão não conseguir mais passar por ali. E é a maneira como o petróleo tem para poder chegar ao mundo, né? Então a gente fala que a maior parte do petróleo do Golfo Pérsico sai daí por petroleiros, que são embarcações. Há uma outra maneira também, que são oleodutos. O que é um oleoduto? É uma tubulação que poderia estar saindo do Golfo Pérsico e atravessando essa região para chegar até o Mar Mediterrâneo. Você até tem oleodutos que fazem isso, passando por quem? Dá uma olhadinha no mapa, tem o número 11, que é o Kuwait, o número 8, que é o Iraque, o número 14, que é a Síria. Os oleodutos atravessam essa região para chegar até o Mar Mediterrâneo. E qual que é o problema? Eles estão atravessando regiões que às vezes estão em guerras, em conflitos, então eles não são uma forma tão segura, até porque
Por exemplo, quando o Estado Islâmico dominou grande parte dessa região, eles explodiram certos oleodutos, para vocês terem uma noção. Então, automaticamente, não há muita confiança nesses oleodutos, então continua havendo a saída do produto por petroleiros, por embarcações a partir do Estreito de Hormuz. Imaginem vocês que os compradores desse petróleo sejam a China e a Índia, como muitas vezes de fato ocorre, né? O que eles fazem, as embarcações? Saem do Golfo Pérsico, passa pela letra C, que é o Estreito de Hormuz, e depois vai para o Mar Arábico, em direção a leste, para a China e para a Índia. Se os compradores de petróleo fossem a Europa ou países da América, automaticamente, o que os petroleiros fazem? Eles vão ter que contornar o Oriente Médio de que maneira? No sentido horário, a partir do Golfo Pérsico. Passa pelo Estreito de Hormuz, passa pelo Mar Arábico, passa pelo Oceano Índico e atinge ao sul da imagem a letra B. O que é a letra B? Outro estreito, aliás, mais estreito do que o próprio Estreito de Hormuz, que é o Estreito de Bab el-Mandeb. E depois contorna o Oriente Médio pelo Mar Vermelho até chegar no que é a África. Só que aí tem um problema. A África, antigamente, até o século XIX, impedia a passagem dos petroleiros. O que eles fizeram? Dá uma olhadinha onde está escrito África. Aí tem uma letra A em cima. Essa letra A faz uma referência a um risquinho que liga o Mar Vermelho ao sul ao Mar Mediterrâneo ao norte. Esse pequeno risquinho, que parece um riozinho ali no mapa, é o que a gente chama, na legenda, de Canal de Suez. Então, esse Canal de Suez foi o quê? No século XIX, ingleses e franceses construíram um buracão que ligou o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, e quando o buracão ficou pronto, aí então se encheu de água, permitindo a transposição do Mar Vermelho para o Mar Mediterrâneo. Então, muitos petroleiros acabam passando pelo Canal de Suez, que é uma obra humana, portanto, para poder chegar até a Europa ou até a América. Daí a importância do Canal de Suez, tudo bem? Então vejam que já dissemos a importância do A, do B e do C, mas na legenda tem também o D e o E. O D é o Estreito de Bósforo, o E é o Estreito de Dardanelos, que estão no extremo noroeste do nosso mapa. O que eles fazem? Eles ligam o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo. Então, não fossem esses dois estreitos, que são naturais, né, apesar de serem bem estreitinhos, né, dá a impressão que eles quase fecham ali no mapa, né? Mas não, na verdade eles permitem a passagem de embarcações do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo e vice-versa. Vale a pena lembrar que tanto o D quanto o E é controlado por um mesmo país, é controlado pela Turquia, que é o país de número 15 aí no mapa. E por que ela controla os dois lados? Pois bem, a Turquia é um país que tem terra em dois continentes. Parte das suas terras, a maior parte, é o que está sendo chamado de número 15, aí no mapa, que é a porção asiática, só que lembra que ela tem um pequeno trechinho na Europa também. Então, tanto o Estreito de Bósforo quanto o Estreito de Dardanelos são controlados pela Turquia. E como eu disse, é tão estreito que tem até ponte ligando a Europa à Ásia, numa cidade chamada Istambul, ali na Turquia, que está bem lá, pertinho da letra D. Então, Istambul permite a passagem por pontes de um continente para o outro. Mas os dois lados pertencem, portanto, à Turquia, apesar de que o lado europeu é bem menor. Bom, vamos lá, moçada. Esse aqui é um mapa do relevo, que agora a gente começa a ver imagens dos aspectos físicos do Oriente Médio. Esse mapa do relevo mostra o seguinte: tem os corpos d'água ao redor do Oriente Médio, e a gente tem a seguinte situação: tudo que é mais escuro é relevo montanhoso. Então dá uma olhada no mapa à esquerda. O que está em marrom é um monte de montanha. Já conforme vai ficando mais claro, vai se tornando de montanhas para planaltos, até chegar no que seria um verde clarinho, as planícies. A principal planície é a seguinte: olha mais ou menos ao centro da imagem do mapa à esquerda, a gente tem a chamada Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma área plana. A próxima imagem dá para ver melhor o que seria essa Mesopotâmia. Olha o que nós temos ali. Como o Oriente Médio é uma terra muito seca, predominantemente, ele não tem muitos rios. Só que a Mesopotâmia tem dois rios super importantes, que são esses que estão aí no mapa, o Tigre e o Eufrates, né? Aí está Tigres, porque é uma grafia de uma imagem que foi obtida de um outro idioma, então daí aparecer como Tigres. Mas basicamente o rio Tigre e o rio Eufrates cortam a Mesopotâmia, que é uma área plana, e eles permitiram a irrigação, uma água
que ali é abundante. Então, por isso que na Mesopotâmia se desenvolveram uma série de civilizações muito antigas, né? Dá uma olhada na parte mais escura do mapa. A gente fala que passa pela Mesopotâmia e chega até o Egito, já na África, né? Que rio é esse que ali no Egito está desaguando? O famoso rio Nilo. Qual que é o importante desse mapa? Ele permite entender o porquê que essa região é chamada de crescente fértil. E isso se dá em função do quê? Todo esse trecho em roxo, mais ou menos lembrando aí uma meia-lua crescente, tudo bem? Então, a crescente fértil não tem esse nome à toa, é uma referência a se parecer com a Lua, essa extensa área que vai da África até a Ásia, no Oriente Médio, que desenvolveram-se antigas civilizações graças à irrigação. Não tivesse esses rios, não fosse possível irrigar esses trechos, não teria tido civilização egípcia, civilização assíria, babilônica, enfim, nada disso teria existido. Tudo bem? Então, viva esses rios que levaram à possibilidade da irrigação. Bom, esse aqui é um outro rio muito famoso, muito importante na região. Dá uma olhada ao centro da imagem, tem o chamado Rio Jordão. E o Rio Jordão foi onde Jesus Cristo foi batizado. Então, tem importância bíblica, até porque também está cortando uma área muito seca. Onde ele está naquele mapa do Oriente Médio? Ó, dá uma olhada nessa imagem. Veja que tem 4 países aí. Tem Israel, ao norte tem o Líbano, a nordeste tem a Síria, ao sul da Síria a Jordânia. Aí tem um trecho chamado Cisjordânia, que na verdade é controlado também por Israel. Vamos dar uma olhadinha no mapa do Oriente Médio, onde é que eles estão? Ó, dá uma olhadinha lá a oeste da imagem, ou seja, à esquerda, os números 9, 10, 12 e 14. O 9 é Israel, o 10 é a Jordânia, o 12 é o Líbano e o 14 é a Síria. Então, voltemos desse cantinho do Oriente Médio que estamos falando, viu? Então, voltemos a ele. Ó, o que nós temos ali? Dá uma olhadinha. Mais ao sul da imagem, o que nos interessa mais, que é o Mar Morto. O Mar Morto é a mesma coisa que o Mar Cáspio. Ele era uma porção de água que tinha comunicação com o oceano. Os movimentos tectônicos isolaram essa comunicação com o oceano. E automaticamente virou o quê? Um lago, porém, de água salgada, já que a água teve origem no próprio oceano. O que está acontecendo? Assim como no Mar Cáspio, ele está diminuindo de tamanho, moçada. Por quê? Porque é uma área muito seca, mais perde água do que recebe. Então, a tendência é que o Mar Morto vá diminuindo, cada vez mais, tudo bem? Então, conclusão, o nível do Mar Morto hoje, ele se encontra a 400 metros abaixo do nível do mar. Por quê? Porque ele ocupa um espaço que é uma depressão, que vai perdendo água e o nível dele vai abaixando cada vez mais. Vejam, a água vai embora, mas o sal fica. Então, o que está acontecendo com o passar do tempo? A água fica extremamente salgada. Daí o nome, Mar Morto. Formas de vida não conseguem se desenvolver numa boa, nem animal, nem vegetal. Dá uma olhadinha nas imagens que vem agora. O que nós temos aí? São pessoas ali no Mar Morto tirando uma onda com esse sal todo que tem na água, porque como a água é muito salgada, ela é mais densa. Tem pesquisas que cada um fala uma coisa, mas vou falar que é 6 vezes um teor de sal maior do que na média dos oceanos. Então veja que as pessoas estão flutuando com muita facilidade. Então eles falam que é muito difícil você afundar. Então nadar submerso exigiria um esforço maior do que normalmente em outras águas normais mundo afora. Então, a onda que eles tiram é essa, de tirar imagens, fotos de pessoas lendo enquanto flutuam, já que é difícil de afundar. Tudo bem? Olha uma imagem de uma margem do Mar Morto. Veja que aí é um trecho que é bem rasinho, e a água do que era mais raso evaporou totalmente e ficou essa crosta de sal. Vocês terem uma noção, né, de como que a coisa é salgada mesmo, tudo bem? Enfim, esse, portanto, o Mar Morto. Não tem formas de vida, muito salgado. Bom, clima e vegetação do Oriente Médio, nem precisa dizer, a gente sabe que é uma área muito seca. Veja que o que é muito seco aparece, de acordo com a legenda, em amarelo no mapa, que são áreas desérticas. É o que predomina, e se você juntar a desértica e a semidesértica, é quase 90% de todo o Oriente Médio, né? O que escapa é o quê? Algumas áreas, ó, vejam, em vermelho, que são arbustos,
algumas áreas em verde, que são florestas, e algumas áreas de pastagem em roxinho. Mas, evidentemente, que é a menor parte. Então, isso daí é o quê? Alguns lugares ou mais elevados, onde você tem chuvas orográficas, ou chuvas de relevo, enfim, e tem alguns lugares também com neve, nas partes mais altas da Turquia e do Irã, ou como áreas da Mesopotâmia. Olha no mapa onde estaria a Mesopotâmia, você tem ali uma indicação de arbustos, né? Enfim, vejam que o litoral do Mar Mediterrâneo também é um pouco menos seco. Então, ali temos o chamado clima mediterrâneo, que seria parecido com um clima temperado, porém um pouco mais seco. Tudo bem? Então, tá aí. O que predomina no Oriente Médio são áreas desérticas e semidesérticas, como essa da imagem. Veja que na imagem tem um dos rebanhos mais criados no Oriente Médio, que é o dromedário. Lembrando que o dromedário é diferente do camelo. O camelo tem duas corcovas e o dromedário tem uma corcova só. No Oriente Médio tem muito mais dromedário do que camelo. Por quê? Porque o camelo prefere regiões mais frias, lá na Ásia Central, e não no Oriente Médio, que está muito quente o camelo. Você até encontra um ou outro que veio trazido, né, da Ásia Central. Mas, normalmente, o que você mais tem ali é uma corcova só, portanto, o dromedário. Meninos, povos do Oriente Médio, dá uma olhadinha do lado esquerdo do esquema, né? A gente tem ali árabes, judeus, turcos, persas, afegãos, curdos e outros. O que acontece? 6 desses povos que foram citados, aliás, desses 6, 5 têm uma característica em comum. O que vocês diriam se eu perguntasse para vocês o que eles têm em comum? Resposta, a maioria deles, 5 dos 6 que foram citados, são muçulmanos. Basicamente, isso que eles têm em comum. Qual é o único que não é muçulmano dessa turminha aí, moçada? O número 2, ou seja, os judeus. Lembrando que os judeus, os muçulmanos e os cristãos, que é a maioria da população brasileira, por exemplo, cristãos, têm uma origem comum. Quando você pensa, por exemplo, em Jesus Cristo, ele não é uma figura sagrada para os judeus, mas é para os muçulmanos. Jesus Cristo é entendido como um profeta pelos muçulmanos. E é sagrado para os cristãos, não é? Mas quando você vai lá no Velho Testamento, e você pega figuras como Abraão, Moisés, são sagrados para os 3 grupos religiosos, tanto para os cristãos, quanto para os judeus, quanto para os muçulmanos também, viu? Então veja que a origem desses povos é uma origem comum, ancestral. Se fala que depois de Abraão é que a coisa pegou um pouco. Por quê? Porque Abraão teve 2 filhos. Um filho, que eu não sou muito bom em Bíblia, mas o Isaac, ele é o filho mais novo, deu origem aos judeus. O filho mais velho, o Abraão, o Ismael, se não me falha a memória, deu origem ao povo árabe, viu? De qualquer forma, Abraão é uma figura sagrada para cristãos, para judeus e para muçulmanos também. Tudo bem? Muito bem, moçada. Vejam que esses povos que vocês têm aí, a maioria deles conseguiu constituir o seu próprio país. A única exceção é o número 6, que são os curdos. Eles são o quê? Eles são muçulmanos, que têm uma língua própria, apesar de ter essa religião comum com a maioria dos outros, mas eles não conseguiram conquistar um país deles. Então, eles vivem em países que não lhes pertencem, digamos assim, né? Então tem um movimento separatista muito forte entre os curdos. De qualquer forma, estão aí os povos que compõem o Oriente Médio e a maioria deles muçulmanos, à exceção dos judeus. Onde vivem os judeus? Naqueles países todos do Oriente Médio, em Israel. Bom, vamos lá. Olha aqui, moçada, os dados comparativos desses países. Temos aí o quê? Temos aí o IDH. E veja que dos 180 e tantos países do mundo que calculam o IDH, dentre os 194 países que tem no mundo hoje, desses países todos, o Oriente Médio tem uma situação muito variada. Vejam que o melhor IDH do Oriente Médio é Israel, que está em 22º lugar no ranking do IDH mundo afora. E veja que o último colocado do Oriente Médio, que é o Iêmen, está em 144º. Então, é um país muito, muito pobre. Então, você vê que é uma situação muito contrastante. Tem desde Israel, que tem o IDH de país desenvolvido, mas ele não é considerado um país desenvolvido. Por quê? Porque lá tem 2 povos, tem os judeus e os palestinos. Os judeus vivem muito bem e são maioria em Israel.
mas os palestinos vivem muito mal. Isso é um tema para a próxima aula da semana que vem. Por enquanto, é só para ver que a situação é muito contrastante, viu? Vamos ver a próxima imagem. Olha, aqui tem alguns dados comparativos. Vamos pegar a terceira coluna, a coluna da mortalidade infantil. Veja que ela é mais baixa onde? Para variar, em Israel. 6. O que significa esse 6? De cada 1.000 crianças nascidas, 6 não completam 1 ano de idade. É um índice de país desenvolvido. Vamos ver o pior de todos, Afeganistão. Tem lá que número? 165. Então, o que a gente diz? Que o Afeganistão, de cada 1.000 crianças nascidas, 165 não completa 1 ano de vida. É realmente um dado terrível, né? Peguemos a quinta coluna, que é de alfabetização. O que a gente tem? Israel, quase todo mundo é alfabetizado, 95%. Esses 5% que não são alfabetizados, é provável que sejam palestinos, que a gente fala deles na semana que vem em Israel. E vamos ver qual que é o pior índice de alfabetização do Oriente Médio, para variar, o Afeganistão. 32% apenas da população alfabetizada. Lembrando que como o Oriente Médio tem muito muçulmano, a mulher tem um papel, às vezes, doméstico, de dona de lar apenas, e não tem escola para elas em alguns países. Olha que situação terrível, né? O Afeganistão é assim. O Afeganistão, as áreas mais conservadoras, só tem escolas para homens. Mulheres não frequentam escola. Daí um índice de alfabetização tão baixo. Então, é mais um dado a se considerar no Oriente Médio. Meninos, pensando na economia, o que se destaca? Petróleo, com certeza. Olha como esse dado berra, né? Reservas mundiais provadas de petróleo. Esse azul escuro, esse azul, na verdade, tem 2 azuis no gráfico, né? Tem um azul muito escuro, que se refere à Ásia e Oceania, e tem um azul não tão escuro, que se refere ao Oriente Médio. O azul do Oriente Médio indica 66% das reservas mundiais de petróleo ali no Oriente Médio. Se fosse por país, a gente diria que o país que tem as maiores reservas do mundo hoje é a Venezuela. Só que quando você junta todos os países do Oriente Médio, aí dá uma quantidade de petróleo bem maior que a da própria Venezuela. Tanto que a América Latina, no esquema, aparece com 12% das reservas de petróleo. E o Oriente Médio, somando todos os países, 66%. Olha a próxima imagem, que ela vai trazer uma lista dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? Veja que a Venezuela não apareceu, apesar de ter muitas reservas. Por que a Venezuela não apareceu? Porque ela está numa crise terrível, onde falta investimento para tirar o petróleo do seu subsolo. Aí a gente estuda quando falar de Venezuela. Mas veja que dos 10 maiores produtores mundiais de petróleo, veja que o Brasil está nesse grupo em 10º lugar, graças ao petróleo do pré-sal, enfim. Dos 10 maiores produtores, 5 se encontram no Oriente Médio, que é o caso do terceiro, a Arábia Saudita, o quarto, o Iraque, o sexto, o Irã, o oitavo, que são os Emirados Árabes Unidos, e o nono, que é o Kuwait. Olha que informação estranha. Os Estados Unidos, que historicamente são o maior comprador de petróleo, na verdade aparece como o primeiro. O que está acontecendo? Ampliou muito a extração nos Estados Unidos recentemente. Eles se tornaram o maior produtor mundial de petróleo. Enfim, em algum momento eles passam a ser exportadores de petróleo. Isso deve ocorrer nos próximos anos. De qualquer forma, eles são também o maior consumidor mundial. E mundialmente falando, historicamente falando, eles compravam muito petróleo do Oriente Médio. Isso deve diminuir a partir do momento que eles se tornam o maior produtor mundial. Tudo bem? Então é isso, moçada. Então, dos 10 maiores produtores mundiais, 5 estão no Oriente Médio. Por isso que no total das reservas mundiais, o Oriente Médio é a região do mundo que mais tem reservas de petróleo. Bom, que outros aspectos da economia dá para a gente destacar? Quando você pega aquele mapa... Opa, deixa eu só atualizar o negócio. Atualizei. Quando você... Oh, meu Deus, cadê vocês? Cadê vocês? Ai, gente, que loucura aqui. Pausa, deixa eu minimizar isso aqui. Pronto. Quando vocês pegam o mapa dos países do Oriente Médio, dá uma olhada que vocês têm ali ao centro da imagem o Golfo Pérsico.
Todos os países ao redor do Golfo Pérsico têm muito petróleo, os mais afastados não. Então, quando você pega o número 15, mais a oeste, ou mais precisamente a noroeste do mapa, o número 15, a Turquia, não tem tanto petróleo. Mais abaixo, olha o 12 e o 9, que é o 12 o Líbano, o 9 Israel, também não tem muito petróleo. O que acontece? Israel, mesmo não tendo muito petróleo, consegue fazer isso aqui, transformar o deserto em área produtiva. Olha que tem essas ilhas verdes, que são chamadas kibbutz em Israel. São propriedades coletivas. O governo ajudou a constituir esses kibbutz, e também a comunidade judaica internacional. Recursos vieram de fora ou do governo, aí eles constituem o kibbutz e não pertence a ninguém. Você pode morar lá, você pode cultivar, mas quando você for embora, você não fica com um pedaço de chão. Não pertence a ninguém. É uma autorização do governo para que eles funcionem. Mas o que eles conseguem é se tornar uma propriedade coletiva. Vai pertencer o que produzir ali a todo mundo que lá vive. Tudo bem? Então, conclusão, eles têm muito dinheiro que vem de duas fontes, que são quais? Primeiro, muito dinheiro emprestado pelo seu maior aliado mundo afora, esse maior aliado de Israel, que são os Estados Unidos, e muito dinheiro que a comunidade judaica internacional manda. E tem muito judeu riquíssimo, tanto que os maiores banqueiros internacionais são, em geral, judeus. Tudo bem? E Israel, quando se constituiu no Oriente Médio, se tornou um grande parceiro dos Estados Unidos, porque eles têm essas ligações da comunidade judaica, tanto em Israel quanto nos Estados Unidos, e eles teve também o interesse dos Estados Unidos em ter um forte aliado no Oriente Médio, que é uma região que interessava muito a eles por ter muito petróleo, não é? É importante para eles cultivar um aliado ali no Oriente Médio. Esse aliado se tornou Israel, e até por isso que os Estados Unidos emprestou muita grana para eles ao longo da sua história. Aí o que eles fizeram com essa grana? Eles dessalinizam a água do mar e aproveitam para tornar estas áreas campos cultiváveis. Ou criação de gado, só que não é gado criado em pasto, é gado confinado. E esse gado recebe comida o dia inteiro, tem mais de uma ordenha por dia, e ele tem que dar 60 litros. Se não der 60 litros, vai para a panela. Então, é um núcleo no meio do deserto que gera uma produção muito elevada, em função de ter muito capital disponível, os chamados kibbutz em Israel. O que mais que a gente destaca também da economia do Oriente Médio? A Turquia. A Turquia tem paisagens naturais belíssimas, como essa região chamada Capadócia, e a Capadócia tem esse balonismo, né, que é um tradicional ponto de balonismo no mundo afora. Tempo atrás caiu um balão, morreu um monte de gente, mas normalmente é considerado relativamente seguro, é muito raro esses acidentes, né? De qualquer forma, está aí um lugar muito bonito, moçada, e olha outras belezas naturais. Olha isso aí, essas piscinas naturais, que eles chamam de travertinos, né? Em uma área chamada Pamukkale, na Turquia, e são águas transparentes. Essa superfície é toda ela constituída de calcário, é uma rocha bastante clarinha, e automaticamente, olha o que vocês têm, banhos, né, naturais. Então é um lugar também muito procurado pelos turistas. E também o turismo na Turquia é em Istambul, que é a maior cidade turca. Olha uma imagem dela, está de frente para o Estreito de Bósforo, né? Aquele do qual falamos lá atrás. Istambul, ela é uma cidade que parte dela está na Europa, parte dela está na Ásia, e elas são interligadas por pontes imensas, enfim, de um lugar ao outro, e ela acaba sendo um elo entre o Oriente e o Ocidente. E por isso que ela é tão visitada, porque ela tem, por exemplo, que já foi uma mesquita, esse templo que vocês estão vendo aí na imagem, e que, mas já foi também igreja católica, porque, vale lembrar, Istambul é a antiga Constantinopla, mas também já recebeu o nome de Bizâncio durante muito tempo. Se fazem muitas referências a ela em história, né? E automaticamente ela tem arquitetura que mistura elementos do Ocidente e do Oriente. Então se torna uma cidade muito, muito, muito interessante. Tem uma parte bastante moderna também, e de qualquer forma torna o fluxo de turistas muito grande para essa região. Olha um outro país também que se destaca no turismo, os Emirados Árabes Unidos, onde vocês têm Dubai.
que acontece com os Emirados Árabes Unidos? Eles começaram a investir o dinheiro deles em outras coisas que não tão somente extração de petróleo. Por quê? Porque eles sabem que um dia vai acabar o petróleo. Aí eles investem em uma arquitetura muito moderna e chamativa, onde vocês têm o mais alto prédio do mundo, que é o Burj Al Khalifa, esse mais alto, né, da imagem, enfim. E eles sediam muitos eventos. Com isso, feira de automóvel, reunião de negócios importantes, enfim. E aí atrai muitos negociantes, comerciantes, empresários, principalmente, e automaticamente se torna um lugar do mundo importante também para esse turismo de negócios e eventos, como a gente comentou o ano passado na aula de turismo, né? O que mais também? Dubai, ela serve de conexão para voos, porque quem sai da Europa e vai para o Japão, geralmente faz escala em Dubai, seja para reabastecer o avião, seja para poder trocar os passageiros, sobe uns, desce outros. Então, a localização de Dubai, ela é privilegiada. E aí, os Emirados Árabes Unidos começaram a investir também em empresa aérea. Então, é a Emirates, né, uma das mais famosas empresas aéreas do mundo. Então, você vê, é investimento numa arquitetura moderna, que possa automaticamente ser chamativa e atrai muita gente para poder visitá-la em função, né, dessa arquitetura moderníssima, seja em função da atração de enfim, empresários para essas reuniões de negócios, seja o investimento na Emirates, que é uma empresa aérea, mas eles investem em tudo mundo afora, compram obras de arte, compram grandes times de futebol também na Europa, são financiados por dinheiro que vem do Oriente Médio, como o dinheiro que vem dos Emirados Árabes Unidos, como é o caso de Dubai. E olha como ela parece uma cidade de brinquedo, né? Ou seja, parece que tudo isso daí é uma maquete, na verdade. Na verdade, não é. É uma imagem aérea. Olha o que mais que eles fazem também, moçada. Eles constituíram verdadeiros arquipélagos no mar, esse aí em forma de palmeira. Gente, olha para onde o mundo está indo, né? Então tem que ter muita grana, muito dinheiro, para você literalmente criar ilhas que não existiam no Golfo Pérsico. E olha aí, né? Aqui tem uma imagem que dá para ver uma vista um pouco mais próxima do que seriam as folhas dessa imensa palmeira. E haja dinheiro para morar aí, né? Porque isso tudo é caro pra caramba. Imagina, um terreno que foi feito a partir de um aterro em direção ao mar, né? Acho bacana que é uma água limpinha, né? Então, quando você vê a imagem das praias, são águas praticamente transparentes, viu? E é muito louco saber que o mundo caminha para isso, né? Para ilhas artificiais. A Ásia está assim, né? Não só em alguns trechos do Oriente Médio, porque outros ainda são muito pobres, os que não têm petróleo, com exceção de Israel, que tem petróleo, mas é uma situação diferenciada, que tem muito dinheiro que vem dos judeus e dos Estados Unidos. Mas, enfim, é surpreendente o que eles conseguem fazer nos Emirados Árabes Unidos. Vamos voltar aqui para essa imagem. Meninos, é isso. Então, é uma economia que varia bastante, né? Então, a gente pode falar que tem o petróleo nos países em torno do Golfo Pérsico, tem essa tentativa de diversificação da economia em função de não querer depender só do petróleo, e tem também o turismo, como na Turquia, por exemplo, que chama muito a atenção. Essas paisagens naturais ou os patrimônios arquitetônicos, como em Istambul, não é? Vale a pena lembrar que o Oriente Médio tem grande criação de dromedários e tem também o plantio de algumas plantas que se adaptam ao clima mediterrâneo, que é ali no litoral, ao lado do próprio mar Mediterrâneo. Lembra que nós falamos muito, né, no primeiro colegial, principalmente, que esse clima favorece muito, por exemplo, uva e azeitona. E, claro, os derivados disso. A uva vai fazer o vinho, a azeitona vai fazer o azeite. Então, com isso também, o litoral mediterrâneo do Oriente Médio acaba se voltando para a produção de uva e azeitona, pela circunstância climática. E por aí vai, tem alguns destaques. Então, você pega o Irã, um país que tem muito pistache, sabe o sorvete pistache? O fruto que precisa, a semente, desculpa, a semente que você tem o pistache, ela vem em grande parte do Irã. Acredito que continue sendo o maior produtor